nós fizemos muitos propósitos. E quantos deles se concretizaram no ano de 2025? Nós nos posicionamos, nós oramos, nós pedimos. E quantos dos projetos que nós apresentamos perante o Senhor no fim do ano de 2024 para 2025 se concretizaram? Será que nós nos posicionamos de verdade para que tudo aquilo que nós tivéssemos pedido ao Senhor tivesse acontecido? Será que nós somos ouvintes ou somos, qual é a palavra certa em português? Somos ouvintes ou somos praticantes, né? Porque uma coisa é você escutar e outra coisa é você praticar aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem entregado para nós. E eu digo para vocês, irmãos, nós temos aqui uma mulher que ela teve um direcionamento, ela teve uma posição. E Josué manda a dois espiões, sou mais inteligente que eu, dois espiões, manda dois espiões até Jericó, para poder olhar como é que estava a terra, para olhar como é que estava o sistema lá, porque Josué queria tomar Jericó. Deus disse: ó, você vai ter que ir lá em Jericó e vai fazer o que eu te mandar, a Josué. Então Josué chega lá, manda dois espiões, os espiões chegam lá em Jericó e chegam lá, encontram com quem? Com Raabe. E ela fala para eles: eu bem sei que o Senhor já entregou essa terra nas mãos do rei. Eu bem sei, eu tenho escutado tudo que Deus fez por Israel. Eu sei que Deus livrou Israel de todas as mãos de todo mundo que tentou contra Israel, caiu por terra. Eu tenho escutado tudo isso. E uma coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto é que Josué manda dois espiões para poder olhar a cidade de Jericó, certo? Só que quando os espiões chegam lá, eles encontram com Raabe, com a prostituta, e Raabe diz assim: eu bem sei. Não é um pouco estranho? Se eu mando um espião para olhar o que eu vou fazer, e a gente tem uma mulher que diz: eu já sei que vocês vieram, ó, deu ruim, eu já estou sabendo que vocês vão vir aqui, vão quebrar tudo, vão estourar tudo, a casa caiu, vocês vão arrebentar com tudo. Eu estou sabendo disso tudo. Eu tenho escutado tudo que Deus tem feito. E eu sei que vai acontecer. Mas eu só te peço um favor: guarda a minha casa. A gente vê uma mulher, uma prostituta, certo? Pedindo a eles para guardar a casa deles. A gente vê uma palavra, a gente vê um direcionamento. Uma mulher que estava lá no meio de Jericó. Eu estive lá em Israel e a guia turística, ela falou para a gente assim, ó, quando a gente foi para o Jordão, ela falou assim, ó: certamente o motorista da van vai querer entrar em Jericó, mas você diz que não quer entrar, porque todas as tralhas, coisa ruim que está na faixa de Gaza, que estão sendo presos, estão indo presos em Jericó. Então, o que acontece? As pessoas que estão lá também, porque Israel, dentro de Israel tem também os palestinos, né? Os palestinos vêm para Jericó, e ali está tudo de ruim. Vocês não vão para Jericó, não deixam o homem entrar, vocês vão para o Rio Jordão, faz tudo que tem que fazer e volta para Israel, para Jerusalém, não vai para Jericó. A mulher falou para a gente, né? Então Jericó já era ruim desde aquele tempo até agora. Mas a gente vê que um direcionamento de uma mulher mudou a história dela. Ela fala: ó, eu preciso ser salvo, eu ajudo vocês aquilo que fizer falta, mas eu preciso que vocês salvem a minha vida, salvem a minha família. Uma mulher, uma prostituta, gente, uma mulher de vida fácil,
cheia de valores, e ela decidiu mudar de vida, ela falou, ó, quebra tudo, arrebenta tudo, mas guarda a minha família. Eu imagino quando os 2 espiões chegaram lá para Josué, o negócio é o seguinte, ó, nós estivemos lá em Jericó, olhamos tudo, o negócio não é tão difícil, nós temos a possibilidade de chegar lá, ganhar, entendeu? Só que a coisa ficou meio apertada lá, estava só nós 2, e nós encontramos lá uma mulher que deu guarida para a gente, Raabe. Ela ajudou a gente lá e tal, e ela pediu um negócio para a gente lá, ela pediu para a gente salvar a casa dela e a família dela. Nós fizemos um pacto com ela, mandamos ela colocar lá um cordãozinho lá na janela dela, e falamos para ela não sair de casa, ninguém da família dela, ninguém vai sair de casa. Hoje vocês podem ler o texto todo, vocês vão entender mais do que eu estou falando. Ninguém sai da casa, né? E ela mora lá em cima dos muros lá, e nós falamos que vamos guardar a vida dela. Como é que vai ser o esquema lá? E Josué fala assim, olha, nós vamos derrubar o muro. Nós vamos derrubar o muro, a mulher mora em cima do muro, a casa dela é em cima do muro, e nós vamos derrubar o muro. Meu Deus, eu fico imaginando os 2 espiões pensando, caramba, e agora? Nós falamos que ia guardar a vida da mulher, nós falamos que ia guardar, né, a casa dela, e agora o senhor fala que vai derrubar o muro. Deu ruim. Se eu tivesse tempo, os espiões devem ter pensado, né? Eu ia lá pedir para ela descer do muro, sair do muro, de cima do muro. Mas na verdade ela já tinha saído de cima do muro terreno, quando ela decidiu mudar de vida, quando ela decidiu entregar o caminho dela ao Senhor, deixar de adorar os deuses de Jericó e adorar o Deus de Israel. Quando ela fala, eu bem sei tudo que o Deus de vocês tem feito, eu tenho escutado tudo isso, ela já decidiu mudar de vida. Então o que acontece? Josué vai, pega os seus soldados e começa lá a dar volta no muro de Israel, de Jericó. Começa a dar volta, e Raabe lá em cima do muro, com a família dela, né? Eu imagino o desespero da mulher, o povo dando volta em cima do muro, e ela pensando, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? E começa 7 voltas, né? E o muro começa, ó, começa a cair uma parte, começa a cair outra parte, começa a cair outra parte, o muro vai caindo, né? A casa de Raabe no meio, e os familiares deviam estar tudo doido. Raabe está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá, e ela falando, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para quem eu entreguei o meu coração, eu sei tudo que Deus vai fazer pela minha vida no ano de 2026. Eu sei que Ele é capaz de mudar a minha história neste lugar. Eu sei que Ele é capaz de dar um direcionamento para a minha vida em 2026. Eu sei em quem eu tenho crido. E o muro começa a cair. Cai tudo. A casa de Raabe caiu. Quem pode me responder se a casa de Raabe caiu? Não caiu. Por quê? Porque ela depositou a fé dela no Deus Todo-Poderoso. Quantos de nós muitas vezes nos decepcionamos porque nós às vezes confiamos em pastores, em irmãos, nós depositamos a nossa esperança em pessoas e às vezes nos decepcionamos porque a Bíblia diz, não há um ser perfeito sequer na face da terra. Não há. Nós todos estamos aqui fazendo o quê? Tentando todos os dias ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente. Não é verdade? Nós estamos aqui todos os dias lutando contra a carne e contra o sangue,
sair contra todas as potestades do inimigo, para ser pessoas melhores e diferentes. Falhamos muito, é verdade. Somos falhos, somos pessoas, somos seres humanos. Mas temos um Deus que cada dia a sua misericórdia ela se renova pela manhã. A sua misericórdia ela se renova. Nós despertamos, acordamos, ajoelhamos e falamos: Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado mais uma oportunidade de tentar ser uma pessoa diferente, de tentar fazer as coisas diferentes. Ontem eu errei, é verdade, Senhor. Eu falhei, eu de repente falei palavra que não devia falar. Eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra a minha esposa, contra o meu filho. Mas hoje eu estou aqui, Senhor. O Senhor me deu mais uma oportunidade de ser uma pessoa diferente, de fazer a coisa diferente, de fazer tudo diferente. E nós vemos, irmãos, que Raabe, ela foi uma mulher, né, que se converteu. Quando o muro cai, o soldado vem e tira ela da casa dela e leva ela até Josué. Apresenta ela a Josué. E Raabe e a sua casa foram salvos. Deus pode salvar a nossa casa, irmão. Muitas vezes nós temos aí o nosso marido, nossos filhos, as nossas mulheres que não são evangélicas, que não estão nos caminhos do Senhor. Muitas vezes eu converso com a Simone e a gente conversa de muitas coisas, e ela fala sempre para mim assim: Pablo, eu tenho muita fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então, só depende do nosso posicionamento, só depende do nosso querer. Nós que estamos aqui, que somos os pilares da nossa casa, nós temos que nos posicionar e fazer com que o amor e a graça dele. Não adianta a gente ser uma pessoa aqui, chegar na nossa casa, a gente ser diferente, porque os que estão lá esperando a gente chegar, eles estão esperando chegar a pessoa que está aqui dentro, né? Mas a gente às vezes chega lá, quando a gente sai da igreja, pastor Márcio vem aqui, ora, prega, tal. A gente começa aqui: ai meu Deus, foi muito bom, vem aqui na frente. Quem está com problema, vem aqui na frente, a gente vem e tal. Chega aqui, ajoelha, pastor, ora e tal. O que acontece? Quando o pastor acaba de orar, a gente fala assim: problema, vamos embora. Amanhã a gente tem que acordar cedo, bora para casa. E não deixa os problemas, não entrega nas mãos do Senhor, né? Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Mas nós às vezes não fazemos isso. Nós deixamos os problemas. Eu sempre escutei no Brasil que diziam assim: não diga o problema, não diga para Deus que você tem um problema, né? Mas diz para o problema que você tem um grande Deus, né? Eu sempre escutei isso, e é verdade. Se a gente entregar nas mãos do Senhor os nossos problemas, falar: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Eu sei, Senhor, que tudo está debaixo do teu querer e do teu poder, e nada se faz se não é a tua vontade. Se a gente botar isso na nossa cabeça, irmão, já era, acabou. Não tem problema que vai molestar a nossa vida, não tem problema. E nós vemos que a casa de Raabe foi salva. Raabe foi salva, né? Largou a vida que ela tinha, estava lá de boa. Tá bom, estava bom para Raabe ser salva? Tá bom, não tá? Ela foi salva. Só que Deus, Ele quer mais para a vida de Raabe. Ele queria mais. Ele queria mais para a vida de Raabe. Certo dia Raabe estava lá tranquila, tal. Um tal de Salmão se apaixona por Raabe, se apaixona por ela. Olha só que doideira, olha a volta que a vida dessa mulher deu.
Um posicionamento. Olha a volta que a vida dessa mulher deu. Essa mulher, um homem se apaixona por ela, um homem chamado Salmão. E entre ele e ela nasce um filho que se chama Boaz. E de Boaz nasce um filho que se chama Obed. Obed, lá na frente, ele vai ser marido de Ruth. E vai ter outro filho que se chama Jessé. Olha só a descendência, olha como vem, ó. Um posicionamento. Raabe se casa com Salmão, tem um filho que se chama Boaz. Boaz tem um filho que se chama Obed. Obed tem um filho que se chama Jessé, que é pai de quem? Quem sabe aqui de quem é Jessé é pai? Pai de Davi. Repara, uma estrangeira. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Se a gente for ler em Mateus 1:5, a gente vai ler assim, ó. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E assim a gente vai vendo de descendência em descendência até chegar em quem? Jesus. Ou seja, o nome dela está escrito em Mateus por um posicionamento que ela teve em Josué. Aonde que a gente quer escrever o nosso nome? Aonde que a gente quer chegar? 2026 está aí, ó, batendo na porta. Tivemos um ano de 2025. Eu posso agradecer a Deus todos os dias, porque foi um ano maravilhoso para a minha vida. Mas veio um outro ano de desafio espiritual, profissional, familiar, né? Então eu sei que Deus, Ele tem feito coisas fora do normal. A gente aqui não vê. Eu costumo falar muitas vezes isso, lá na célula eu falava sempre. O amor de Deus, ele mudou. O Deus, ele mudou. Ele não abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Por que ele não pode conseguir um emprego com uma pessoa que está aqui nessa manhã? Por que ele não pode salvar o marido de alguém ou o filho de alguém? Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, não é verdade? Ele é o mesmo Deus. Ele falou assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não é isso? Então ele não mudou. O que mudou fomos nós. É a nossa fé, é a nossa maneira de pedir, né? Quando você tiver algum problema, meu filho, entra no teu quarto, fecha a porta, ajoelha e clama a mim, e eu responder-te-ei. Buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não mudou. Amém? Então eu queria deixar essa palavra, uma palavra rápida, que hoje a gente tem bastante coisa. Amém? Vamos nos pôr de pé, por favor. Vamos pôr de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Pastor Márcio. Deus, Ele nos deu uma palavra. Feche os olhos, por favor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, o Senhor falou conosco nessa manhã, Senhor. Nós não queremos ser só ouvintes, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser apenas ouvintes, mas nós bem sabemos de tudo que o Senhor é capaz de fazer por cada um de nós. Nós bem sabemos que o Senhor é infinitamente mais na nossa vida. Então, meu Deus, toma nas Tuas mãos cada pessoa aqui presente, Senhor, e que eles possam, Senhor, ser cheios do Teu querer, que 2027 seja um ano de 2026 de bênção para cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus, Senhor.
Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Que bênção, preciosa palavra. Eu amei muito esse versículo que o Pablo trouxe. Eu bem sei que vocês vão tomar a terra. Até o inimigo já sabe que você vai prosperar. Até o inimigo já sabe que você vai dar certo em 2026. Agora, uma coisa muito boa de você fazer é fazer como o Raab fez. Quando vê a transição acontecendo, quando vê Deus mudando o cenário, quando vê Deus mudando a estação, você se bem ligeiro e bem esperto, alguma coisa nova está chegando e eu quero ser parte. Sabe, muitas pessoas, elas foram favorecidas na transição. E Raab foi uma dessas pessoas. Na hora que ela viu que a casa ia cair, ela falou assim: não, eu tenho que fazer uma aliança, né? Tenho que fazer uma aliança, porque a minha casa não vai cair, não. E lá ela jogou o tecido vermelho, né, Pablo? Jogou o tecido vermelho na janela. E aí aquele lugar foi protegido, porque tinha a marca do sangue, tinha o sinal do sangue. Então você pode muito bem levantar suas mãos essa manhã e falar assim: eu entro em aliança com Deus. Amém. Eu entro em aliança com os céus. Amém. Sabe, Davi ia se tornar rei e chegou num lugar que estava precisando de comida. E aí tinha um doido lá, um senhor rico, poderoso. Falou: não vou dar nada para Davi não. A mulher dele, o que a mulher dele falou? Foi lá, correu. Abigail foi lá e falou assim: olha, não leva o meu marido, é maluco. Imagina, tá aqui o pão, tá aqui a comida que você precisa. Porque ela não ia perder a oportunidade. Aleluia. Quando você vê que Deus está movimentando o cenário, que Deus está movendo as coisas, vai junto do movimento de Deus, abraça aquilo que Deus está promovendo. Deus está dizendo: abraça o que Deus está promovendo, vai junto, seja parte. Se você vê Deus manifestando alguma coisa, fala: Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa na minha geração, me inclua. Eu quero ser parte, inclua a minha casa, inclua a minha família. Amém. E Deus está fazendo algo novo aqui. Amém. Deus está fazendo algo novo nessa cidade. Uma nova estação está começando. Não fique de fora. Diga: 2026 eu vou somar, eu vou vir junto com o pastor Márcio, com a pastora Fabiana. Você precisa ser inteligente e falar assim: não, alguma coisa Deus está fazendo. Deus não ia movimentar as peças desse jeito. A nuvem de Deus se movimentou e eu quero ser parte disso. Abraça a oportunidade. Amém? Amém. Você precisa ser bastante inteligente para você não perder as oportunidades que Deus está te dando. Amém. Obrigado, meu querido, por essa palavra. Obrigado por compartilhar o que Deus colocou no seu coração. Amém? Nós vamos, nesse momento, fazer algo